Então vamos para a nossa primeira mesa. Essa primeira mesa a gente vai falar o seguinte: o que são doenças graves e por que entrar logo com os cuidados paliativos? Eu vou aqui apresentar essa mesa que a gente desenhou para ter essa conversa. Então, Joaquim Ribeiro, que é médico paliativista, adulto e pediátrico, pelo Palium Latinoamérica, Instituto da Criança e do Adolescente, do HCFM USP. Ele é oncologista pediátrico pelo Centro Infantil Boldrini da Unicamp, e ele é head do Serviço de Cuidados Paliativos do AC Camargo Center, Cancer Center. Joaquim, bom dia, tudo bem? Bom dia, Tom, bom dia a todos. A gente está aqui muito feliz de participar do quarto fórum, Anami, e queremos aqui contribuir com todo mundo que está participando aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado você por estar com a gente. A Paula Stefanini, ela é paciente oncológica em tratamento de um câncer de mama metastático desde 2019, sobrevivendo entre os altos e baixos do tratamento. Ela é filha, mãe e esposa, e ela diz que o sorriso é marca registrada, e que ela espera sempre motivar pessoas ao seu redor. Bom dia, Paula, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Tom, bom dia, pessoal, muito obrigada, é uma honra estar aqui nesse espaço com vocês, estou sempre acompanhando vocês em todas as mídias aí, e estou muito feliz de estar aqui, espero que a fala possa ajudar muita gente, né? Tenho certeza que sim. Simone Contatori Civili, ela é fisioterapeuta, ela é sobrevivente de câncer endométrico, cuidadora e enlutada do marido falecido por câncer de pâncreas. Ela é cuidadora da mãe, portadora do câncer de mama, e atualmente ela é fisioterapeuta no AC Camargo Center. Ou seja, a Simone, ela traz todas as experiências, né, que a gente está falando hoje aqui, de ser paciente, de ser familiar, de ser enlutado e de ser profissional de saúde. Então, acho que você vai ter muito para contribuir. Muito obrigado, que mesa potente. Então, vamos lá. Obrigada. Estou muito feliz com o convite, viu? Nervosa. Nervosa? Não fique nervosa. Aqui é um bate-papo gostoso, informal. Faz de conta que a gente está na nossa casa, batendo um papo, tomando café. Esquece que tem mais... Joia. Eu queria começar, Joaquim, te fazendo uma pergunta. O que é uma doença grave e por que toda pessoa com uma doença grave é elegível aos cuidados paliativos? Bom, eu acho importante a gente realmente começar essa mesa trazendo a definição de doença grave, né? Porque a expressão já traz angústia por duas palavras, né? Falar de doença já traz alguns sentimentos, e falar que é uma doença grave é mais ainda, né? Então traz um peso importante para essa palavra, para essa frase de duas palavras. E a gente falando de um fórum inteiro sobre cuidados para pessoas com doenças graves, é importante a gente falar que doença grave, por mais que a gente tenha o primeiro pensamento que é relacionado a uma alta possibilidade de mortalidade ou de óbito, acho que é importante a gente também extrapolar essa definição de achar que doença grave tem a ver com curabilidade ou não, mortalidade ou não. Além disso, que é uma característica da definição, é importante entender que doença grave é qualquer doença ou condição de saúde que impacta negativamente a função e a vida diária daquela pessoa. E mais além, piora e interfere na qualidade de vida. Então, a gente tem um contexto de uma referência de definição relacionada a alto risco de mortalidade, pensando numa doença grave, mas a gente também tem o quanto que uma pessoa portadora de doença grave, independente da mortalidade ou não, tem na sua vida diária o impacto dessa doença, interferindo na qualidade de vida dessa pessoa. E ainda tem uma outra questão que é importante lembrar sobre doenças graves. É daqueles que cuidam de pessoas com doença grave. Numa definição de doença grave, também é levado em consideração o quanto de carga excessiva aos seus cuidadores aquela doença grave impõe. Então, eu acho assim, fazer um fórum inteiro de doença grave e isso
relacionar o quanto é importante associar os cuidados paliativos no cuidado dessa pessoa com doença grave, é porque engloba tudo. Engloba o risco de uma mortalidade, mas não somente. Engloba o impacto negativo no dia a dia daquela pessoa com doença grave, impacta na qualidade de vida e, além disso, a preocupação com a carga excessiva de sofrimento dos cuidadores. Então, de alguma maneira, tem uma relação 100% dos cuidados paliativos a iniciar, desde o diagnóstico, pessoas que tiveram um diagnóstico de uma doença grave. Perfeito, perfeito. Obrigado, Joaquim. Super claro, esclarecedor. E a gente está falando de doenças graves, e eu vou falar de GAF grave. Eu coloquei a Mônica aqui e não apresentei ela. Mônica, me perdi aqui nas bios, de repente eu te vi ali, eu falei, como que não apresentei? Mas daí o Joaquim já estava falando. Então, a Mônica, e também é melhor que daí você entra aqui em grande estilo, né, Mônica? Mônica Stein, ela é professora, doutoranda em educação, paciente de câncer de pulmão, voluntária do Instituto Oncoguia, escritora do livro É Sobre Vida. Então, a gente vai conversar sobre isso. Me desculpa, Mônica, mas você chegou chegando também. Obrigado, bom dia. Então, bom dia a todos e a todas que estão assistindo. É perfeitamente compreensível, eu acabei de falar. Se para nós viver essa manhã tem uma carga extra de emoção, eu imagino o quanto isso deve ser para você. É uma honra, é uma alegria poder dividir essa manhã com vocês. Muito obrigada. Obrigado, eu que te agradeço. Eu vou vou trazer agora uma pergunta para Simone. Simone, com essa sua visão, né, que eu falei no início, né, de profissional de saúde, que é mais completa por você já ter vivido a experiência como paciente, também como familiar. De uma forma, assim, resumida, porque isso é super complexo, né, em toda essa sua história. Como é que a sua atuação como fisioterapeuta hoje, profissional, como que toda essa experiência, sendo paciente, sendo cuidadora, impacta você como uma profissional de saúde? Só um minutinho, espera aí que eu preciso colocar o teu som. Aí. Pronto. Aí. Eu sempre, né, fui mais... Esse meu lado humanizado foi mais aguçado, né? E no momento em que eu que eu tive o primeiro luto, né, a primeira perda, eu senti falta de ter esse carinho, porque para mim o cuidado paliativo, além de ser a conversa difícil, né? Quando chega lá o doutor Joaquim lá no hospital, que vai ter a conversa difícil, que vai falar, né, para os pacientes o quão grave é a doença, tudo, né, o que está acontecendo, ou o doutor que vai dizer o que tem na hora do diagnóstico. Eu senti falta disso, né? Naquela época, em 2011, eu senti falta disso. Então, né, como fisioterapeuta, eu procuro ouvir o paciente, eu procuro dar o carinho que ele está precisando ali. Eu vou conversando, né, vou atuando da forma que eu preciso ali, do jeito que ele está precisando ali no momento, mas eu vou conversando com ele e vou sentindo o que ele está precisando, né? Não só o paciente, como o familiar, porque muitas vezes o paciente, por exemplo, em fase final de vida, né, ele já nem está mais respondendo, mas o familiar está ali, está querendo saber alguma coisa, tudo, então a gente vai fazendo, um carinho, né? Além de estar ali como profissional, eu procuro pôr o meu carinho e me colocar no lugar, e falar para ele aquilo que ele quer ouvir, sabe? Mas com um jeitinho, com um carinho, é isso. Muito bem, eu acho que é isso mesmo, eu acho que essa coisa do carinho, do olhar e a gente muitas vezes fala assim, né, se colocar no lugar do outro. É muito difícil se colocar no lugar do outro, mas a partir do seu lugar, da tua experiência realmente completa, você tem algo a levar, né? Muito obrigado. Paula, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria que você contasse para a gente, por favor, qual que é o seu diagnóstico e como foi a primeira vez que você ouviu falar em cuidados paliativos?
Bom, meu diagnóstico, na verdade, foi no susto, né? Eu fiquei um tempo sem fazer os exames de prevenção, fui tratar uma outra coisa, e aí o médico falou, faz quanto tempo que você não faz o exame? Eu falei, uns 2 anos, mais ou menos, né? Aí fui fazer a mamografia e o ultrassom, e eu já estava com o câncer, né? Então, para mim foi um baque, né? E assim, na hora o médico, eu mandei o laudo para ele pelo WhatsApp, ele olhou e falou, olha, vai direto na mastologista, mas nem falou nada, né? Eu falei, meu Deus do céu, deve ser grave o negócio, né? Aí, enfim, aí a mastologista me encaixou no horário, eu fui lá sozinha, né? Chegando lá, ela olhou e falou, olha, vamos fazer um exame clínico. Aí fez toda, né, eu já estava com a mama com uma deformidade bem grande, eu não tinha nem percebido. E aí ela falou, olha, nem tanto pelos exames que você me trouxe, mas pelo exame clínico eu vejo que você já tá, é câncer mesmo, a gente vai ter que tratar, você vai ter que fazer no oncologista, e deu todas as recomendações, me recomendou para fazer, eu faço aqui o tratamento em Campinas, né? Paula, e ela falou, sim. Segura o seu fone que ele tá Assim? raspando. Isso, que daí tá fazendo um barulhinho a mais. Desculpa. Ah, legal, tá bom. Erro de principiante, né, Tom? Tá tudo certo. Então, e aí o que aconteceu? Aí ela falou, vai ter que ficar 6 meses afastada, vai fazer quimioterapia, vai cair seus cabelos. E eu, tudo bem, né? Até ali, parece que eu tava num filme, né? Aí a hora que ela falou assim, você tem filhos? A hora que ela falou filhos, eu falei, eu tenho! Começou a voz a embargar. Parece que a ficha caiu naquele momento, né? Aí o pensamento a mil, né? Que nem a Ana me estava falando um pouco no vídeo, estava até me lembrando dessa história, né? Porque aí eu fui descer o elevador e a moça, nossa, tá tudo bem, meu exame e tal, e eu tô com câncer, e chorando, assim, desesperada. Ela falou, deve ter achado que eu sou uma maluca, mas tudo bem. E aí eu fui no oncologista, chegando lá, é um outro mundo, né? Eu tenho a oportunidade de ser tratada num lugar fantástico, onde tem todo esse cuidado paliativo, né? Então, acho que daí já foi o meu contato já direto com os cuidados, né? A pegada é outra, você vê que o médico vai ver o que é melhor para você, o que vai impactar na sua qualidade de vida, o que é extremamente importante, afinal de contas, a gente não é só a doença, né? A gente quer ver, né, tem filho, tem cachorro, tem papagaio, tem marido, então a vida continua, né? A gente não tem que parar assim, perante um diagnóstico desse. Mexe muito com a cabeça da gente, mas peraí, mas tem jeito, o que a gente pode fazer, né? Fui um pouco relutante em fazer terapia, né? Acabei fazendo só depois que caiu essa minha consciência, né, de que meu caso é metastático, né? Então, a partir do momento que o oncologista me passou, eu já ia fazer o tratamento normal, que ia fazer 6 quimioterapias vermelhas, 12 da branca, depois ia tirar, né, fazer a cirurgia da mastectomia, e depois eu ia fazer a radioterapia e tomava um remedinho lá por 5 anos. Aí ele falou, vamos fazer esse exame aqui, fui fazer um PET-CT, né, só para tirar a dúvida, vamos só por garantia. Eu tinha feito cintilografia óssea, não tinha nada. Foi coisa de 1 semana. Aí fiz, estava parecendo uma árvore de Natal, né? Tinha pulmão, tinha ossos. Aí ele olhou para mim e falou, olha, nós vamos ter que mudar um pouco aí o caminho do seu tratamento, né? A estratégia, vamos ver como é que a gente vai fazer. O ideal seria você entrar com uma medicação mais sistêmica, né? E não só a quimioterapia, só que até a gente entrar com a papelada, pedir medicação, tudo vai demorar, e do jeito que tá se espalhando muito rápido, né? Então, acho que eu falei, mas e qual é a diferença entre o outro? Vai cair o cabelo. Eu falei, o cabelo que vai crescer de novo, né? O cabelo cresce de novo, né? Aí ele falou, então vamos embora, eu estava no dia da primeira quimioterapia. Entendi. Então, eu falei, eu já vim preparado espiritualmente, vamos embora. Aí comecei a fazer a químio, tudo, mas assim,
toda essa parte do astral mesmo, do lugar onde você está fazendo o tratamento também é muito importante, né? O grupo de enfermagem, você vê que o espírito é outro ali dentro. Você entra lá, você se motiva, né, a dar continuidade, né? Perfeito. Então, é extremamente importante, né? E manter a vida ativa, né? A vida é movimento, né? Acho que é isso, Tom. Muito bom, obrigado, Paula. Eu acho que a gente está usando nessa metáfora a metáfora do voo turbulento. Então, você estava no voo tranquilo e, de repente, teve uma turbulência do primeiro diagnóstico. Daí, de repente, tem uma outra turbulência, o avião quase capota com a metástase. Mas aí você tem essa equipe, né, que você falou que você chegou, que é a equipe de cuidados paliativos, que fala assim, o voo segue turbulento, mas a gente vai te ajudar a atravessar um pouco com mais conforto essa turbulência toda. Eu queria agora também perguntar para a Mônica. Mônica, qual que, também para a gente ter o contexto, né? Qual que é o seu diagnóstico e como foi a primeira vez que você ouviu falar em cuidados paliativos? Eu tenho câncer de pulmão com metástase cerebral e eu ouvi falar de cuidados paliativos pela boca da Ana Mi. Logo após, até então, até o diagnóstico, eu nunca tinha ouvido, eu não conhecia nada, né, a respeito nem de câncer e tampouco de cuidados paliativos. E quando eu descobri o diagnóstico, a princípio assim, foi muito, a notícia me impactou de uma maneira muito negativa, porque já descobri em estágio avançado, numa região onde não era possível operar. Então, eu já sabia que eu teria no momento do diagnóstico, eu sabia que, a partir de então, eu teria uma sobrevida. Não visualizava a cura. A Ana Mi gostava de dizer, né? Que ela era uma desenganada. Eu também fui desenganada no primeiro momento, né? Aí vem toda aquela mudança de rotina, né? A minha foi maior ainda, porque eu tive que mudar, inclusive, de estado. Não é nem de cidade, de estado, para poder fazer o tratamento. Passou o tratamento inicial, houve uma redução. Eu falei, nossa, eu não morri. Agora o que eu faço com essa vida? E ninguém que depois do diagnóstico você muda, né? Você passa a ser uma pessoa diferente. Eu já não encontrava entre os meus pessoa que pudesse me compreender, que tivesse noção do que eu estava dizendo, né? A dimensão da minha dor. E eu fui procurar na internet. E eu encontrei no YouTube uma fala da Ana Mi. Ela falando exatamente sobre os cuidados paliativos, sobre as questões que envolviam a doença. E aí eu entrei na casinha. E nós tivemos eu fui muito acolhida ali. As meninas vieram correndo, assim, me abraçar. Eu lembro que a Carla tem um diagnóstico semelhante ao meu. A Sandra. Elas vieram logo. E um tempo depois eu cheguei até a Ana Mi também. Então, assim, eu ouvi falar de cuidados paliativos por meio da Ana Mi e da casinha, da nossa querida casinha. Então, foi a partir daí que começa a minha jornada nesse universo, até então desconhecido. Perfeito. Só para as pessoas entenderem, a casinha é o grupo no Facebook, que agora a gente batizou de Casa Lavanda, e que hoje a gente está lançando a plataforma, que a gente vai contar para vocês, que hoje ela é casinha, é um grupo no Facebook que as conversas são super potentes, mas agora a gente vai para uma plataforma onde vai ser muito mais fácil para a gente transitar, conversar e ter informações, então a gente vai falar mais sobre isso. Então, essa que é a casinha, que elas chamam de forma carinhosa e que é uma maravilha. Obrigado, Mônica. Joaquim, eu queria te perguntar, por que entrar logo em cuidados paliativos? Tipo, quanto antes, melhor. Por quê? Bom, eu acho que, aproveitando um pouco da fala da Simone, da Paula e da Mônica, né, que trazem experiências do diagnóstico em si, e né, da parte do documentário da Ana Mi que ela traz, o impacto que é o diagnóstico de uma doença grave como o câncer, né?
E a gente lembrar, vamos fazer a ressalva que existem outros tipos de doenças graves não oncológicas, isso é importante a gente deixar bem claro também, mas a doença grave traz esse impacto. Se a pessoa não tem um sintoma físico tão exacerbado, que está ali piorando a qualidade de vida, o impacto da notícia ao diagnóstico traz um sofrimento emocional, né? Então, a gente já começa daí, entendendo que cuidados paliativos é melhorar a qualidade de vida, diminuindo o sofrimento de todas as esferas da pessoa humana, né? Física, emocional, social, espiritual. No diagnóstico, o impacto emocional que essa doença, que o diagnóstico da doença grave traz, por si só já é indicação de ter uma equipe que vai ouvir, que vai acolher, né? O que a Simone falou que ela não teve isso, e nos pacientes dela, ela tenta acolher, ouvir aquela angústia do momento. A Mônica trouxe, eu fui me sentir acolhida quando eu entrei na casinha e todo mundo veio me abraçar, né? Então, assim, é importante entender que a equipe de cuidados paliativos vai te ouvir, vai te abraçar, vai te acolher desde o diagnóstico, porque a gente entende o impacto emocional, se não tiver um físico associado, se não já tiver um espiritual também associado naquele momento do diagnóstico. Então, é por isso, o impacto de um diagnóstico de qualquer doença grave mexe com as estruturas emocionais, espirituais de um paciente, físicos e sociais. E a gente, como equipe de cuidados paliativos que maneja tudo isso, é importante, desde o diagnóstico, já começar a acompanhar o paciente. Perfeito. E o impacto, né? O diagnóstico, ele não impacta apenas o paciente, ele impacta todo o entorno. Então, ele impacta a família, impacta a questão do trabalho, financeira, emocional. Então, por isso que você está falando muito de equipe. E daí eu vou fazer uma pergunta para a Simone exatamente sobre isso, né? Por ser uma profissional, por fazer parte de uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos. Como é que você observa essa importância de ter uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, que, na verdade, é a essência, né, dos cuidados paliativos, que o Joaquim está toda hora falando, ele não fala assim, eu paliativista, ele está falando porque a equipe de cuidados paliativos. Por que a importância de uma equipe multidisciplinar, Simone? É importante, né, porque o paciente ali, quando ele vê você, quando ele vê o médico, ele quer ouvir... ele quer um conforto, ele quer ouvir alguma coisa, tipo, E a Simone que travou ou eu? A Simone travou, né? Então, enquanto ela volta, eu vou passar uma pergunta para a Paula. Paula, tá bom? A gente então, sabe você que vai... Voltei. Voltou. Então, segue com você a pergunta, desculpa. Então, e aí, né, nesse momento, o paciente querendo ouvir de você sobre cura, ele querendo, e você não pode falar, então você vai contornando, cada um do seu jeitinho, às vezes alguém da equipe não conseguiu responder aquilo que o paciente queria, e aí a equipe passa para o outro, olha, ela não conseguiu me entender, eu não consegui, como diz outro dia, a doutora Milena falou para mim, não deu match. Então, passa para outro. Você tem bom relacionamento com essa pessoa? Eu tenho. Então, vamos lá, vamos conversar. E aí a pessoa, eu entendi, né? Entendi, eu entendo que é grave, eu entendo, mas agora ficou um pouquinho melhor, eu consegui entender. Aí entra também a questão da religião da pessoa, do como está a cabeça dela, do paciente e do familiar, né? Então, é importante que cada um da equipe, né, tenha o contato ali, afinidade um com o outro na equipe, para depois poder também passar para o paciente esse retorno do carinho, toda essa percepção toda aí. Maravilhoso. O que eu acho bonito e que eu estou ouvindo você também dizer é que vocês se enxergam como um time mesmo, e entendendo que não tem uma hierarquia. Não, o médico que tem que falar com o paciente. Nesse exemplo que você trouxe com a doutora Milena, médica, de falar, não, qual da equipe tem mais acesso?
porque às vezes a pessoa, ela conseguiu se conectar com uma outra, é com essa pessoa que ela vai se abrir, daí aquela informação vai ser levada para a equipe para ver onde que está doendo, né, no sentido da dor em todas as dimensões. Muito bom, obrigado. Paula, a gente sabe que quando há o diagnóstico de uma doença grave, muitas vezes o corpo dói, vem náusea, vem perda de equilíbrio, várias coisas que acontecem no corpo, variando novamente conforme o tipo de diagnóstico. E além desses desconfortos, muitas outras coisas doem. Tem a dor psicológica, espiritual, tudo isso que a gente tem falado aqui, que o Joaquim falou, e tudo mais. Você sente que os cuidados paliativos fazem diferença nesse olhar global, real, assim, para que todos esses incômodos que surgem a partir de uma doença grave possam ser acolhidos? Com certeza, né, Tom? Acho que você, a partir do momento que você é tratado por uma equipe, né, multidisciplinar, né, vamos dizer assim, é um desconforto na alimentação, vai numa nutricionista que é especializada na oncologia, então ela vai entender todo o processo, né, eu, por exemplo, eu fiz bariátrica, então eu tenho muito problema para absorver proteína, e eu sei que para o meu tratamento é importante, então você vai se adaptando, né? Não só na alimentação, mas também pelo olhar do profissional que está ali. Ele está inteirado também, ele está conversando com a minha oncologista, né? Então, acho que isso é primordial, faz total diferença no tratamento, né? A psicóloga também, né? Muitas vezes ela percebe alguns pontos, né, que eu toquei ali, que para mim é importante, que nem a alimentação é importante, porque já mexe com essa parte emocional também, né? Já tem uma dificuldade que acrescenta com outra. Então, assim, são coisas que acabam casando ali, né? Então, é um bem bolado, vamos dizer assim. Então, é imprescindível, né? Eu falo assim, meu pai, por exemplo, meu pai tinha uma doença renal muito grave, fez muitos anos de hemodiálise, né? E ele não tinha essa pegada dos cuidados paliativos. Quando a gente ficou sabendo desse tipo, foi aquele momento que você é chamada lá no hospital e fala, olha, não tem mais jeito, né? Então, assim, foi assim que eu conheci os cuidados paliativos, né? Então, quando falaram que eu era paliativa, eu falei, meu Deus, eu tô muito ruim, né? E aí, a partir do momento que você vai num médico que já tem essa pegada da paliativista, né? Porque a minha oncologista que me tratava, né? E todo esse grupo multidisciplinar, ele já tem esse conhecimento. Falou, não, quanto antes você entrar com isso, para você vai ser muito mais benéfico. Você vai ter mais qualidade de vida, né, você vai estar mais forte para enfrentar as próximas etapas, porque tem o voo turbulento, né, as idas e vindas acontecem, então você tem que estar preparada para isso também, né, para você estar superando, né, e bola para frente, né, acho que é isso. Perfeito. E você trouxe uma coisa que é bem importante, que eu queria ressaltar. Várias coisas que você falou são importantes, mas um ponto é que você falou assim, a minha paliativista conversa com a minha oncologista. Então, é super importante falar que, assim, não é um ou outro. Ah, entrou a equipe de cuidados paliativos, sai a outra equipe que está cuidando da doença. Então, a gente gosta de simplificar falando assim, a equipe de cuidados paliativos vai cuidar da pessoa, dos efeitos colaterais, das dores, de toda essa abordagem. E a equipe focada na doença, no caso delas aqui, a oncologia, mas também de diversas outras formas, estão focadas para entender a doença, o tratamento e tudo mais. Então, é essa soma que é a maravilha que acontece das pessoas poderem passar por essa turbulência com um pouco mais de conforto. E em nenhum momento a gente está querendo aqui também fantasiar, tá? Falar, não, tá tudo bem, é simples. Não, muito desafiador. Não é. Pensa num voo turbulento, passando em cima do Triângulo das Bermudas, passando por cima de zona de guerra, passando por tudo isso. É essa turbulência, mas que tem alguém junto com você te acolhendo. Mônica, qual que é o seu maior desafio hoje em dia com o seu tratamento e como tem sido lidar com os cuidados paliativos? Olha, Tom, eu ficaria assim, me alongando um bom tempo para falar dos meus desafios, porque eu sou uma mulher que vem do Brasil profundo, do interior do Brasil, uma cidadezinha chamada Vila Rica.
localizada em Mato Grosso, próximo ao Pará, com cerca de 20 mil habitantes, onde não tem recurso para uma doença tão complexa como a minha. Então, assim, hoje para começar, eu tive que mudar para Goiânia, a 1.200 quilômetros do meu filho tem 11 anos, na época ele tinha 8, e então eu tenho que ficar aqui. Ontem eu tive uma conversa longa com a minha oncologista, falamos sobre essa questão da vida, né, da organização da vida, e aí eu perguntei a ela, você deixa eu voltar para lá? Ela falou assim, Mônica, lá, qualquer intercorrência que você tiver, não há ninguém que consiga cuidar de você. Você precisa estar aqui, perto da gente. O estado do Goiás, onde eu estou, ele está muito aquém desse debate sobre os cuidados paliativos. Eu me sinto assim, eu até falo sempre para minhas amigas, que eu me sinto aquele beija-flor que vai tentar apagar uma fogueira com água no bico. Eu não consegui, por exemplo, falar sobre isso ainda, mesmo procurando instituições de saúde, procurando instituições públicas, não consegui ainda uma roda de conversa sobre esse tema. Nós temos poucos médicos paliativistas, menos de 10 médicos paliativistas. É um movimento assim, muito inicial ainda, ínfimo. E meu grande desafio é esse. Eu falo tanto de cuidados paliativos, mas acaba que quem absorveu esse cuidado para mim, eu não tenho médico paliativista. A minha médica oncologista, dada a sua humanidade, né, ela absorveu essa função. E assim, eu achei muito estranho. A instituição que eu faço tratamento, é uma instituição hoje, uma das maiores, ela foi, acho que do Brasil, da América Latina, uma instituição muito grande, se instalou recentemente aqui em Goiânia, inclusive eu vi até ontem, mudaram a logomarca, né, do hospital que eles compraram, e eu fui chamada, né, me inscrevi para fazer a terapia, né, com a terapeuta paliativista. E aí ela disse que eu tinha direito a 8 sessões. Falei, mas eu vou morrer depois disso? Ela, não. Falei, mas o que eu faço? Você vai abrir um monte de gavetas, e aí você vai me dispensar com 8 sessões? Eu não quero. Aí não fui mais. Então eu busquei uma outra terapeuta que estava comigo, que faz atendimento social, embora não seja paliativista. Falei, mas eu prefiro ficar com você, que vai permanecer comigo, do que alguém que me oferece 8 sessões. Então, isso me preocupa, né? Porque. E aí, eu peço permissão para contar um caso. O pai da minha amiga está tratando. Eu não trato no SUS, eu trato pelo plano de saúde. Importante ressaltar isso. Aí, o pai da minha amiga, um senhor de 80 anos, descobriu um câncer. E aí, veio as metástases. E eu fiquei no pé dela. Tem que procurar o serviço, né, paliativo, tem que ir atrás, o hospital tem, já procurei, tem um núcleo, você tem que ir lá. E fiquei assim, insistindo para que ela fosse, e ela resistente. Enfim, ela marcou uma consulta, eu acho que para eu ficar quieta, assim, vou me livrar da Mônica, então eu vou marcar essa consulta. Ela chegou, levou o pai, um senhor, né, acamado, com bolso de colostomia, para essa tal consulta. Aí chegou lá, o médico fez uma anamnese, conversou, perguntou algumas coisas e falou, então tá bom, daqui 3 meses vocês voltam. Aí não encaminhou para o nutricionista, não encaminhou para o psicólogo, não encaminhou para ninguém. Aí ela me ligou, é isso que você queria? É isso que é os cuidados paliativos? Falei, não é isso. Falei assim, é o que te apresentaram como, mas é uma interpretação equivocada. Mas então, o que acontece? Tem muito a andar, assim, nós temos muito a caminhar, mesmo com essa política que vem agora em 2024, né, da expansão, né, dos cuidados paliativos. Eu temo, conhecendo o interior do Brasil, eu temo pela aplicabilidade da lei, porque nós sabemos que o Brasil, às vezes,
não basta existir uma lei, né? Existem leis que não pegam, né? Existem leis que não se efetivam. E eu sou temerosa em relação a isso, dado esse depoimento que a minha amiga me trouxe. Uhum. Perfeito. Obrigado por você estar trazendo isso, porque também, às vezes, a gente está aqui contando, a gente traz uma perspectiva do lado lindo dos cuidados paliativos. E a gente sabe que a realidade ainda muito poucas pessoas têm acesso. Então, tem isso que a gente vai falar hoje sobre o SUS, que reconheceu, né, sobre o Ministério da Saúde, reconheceu a importância e reconheceu a falta, mas isso está começando agora, então tem um longo caminho. E eu sempre falo assim, é muito triste a gente ter que colocar na conta do paciente e do familiar que já está vivendo esse voo turbulento, também vai ter que se tornar uma pessoa que está aqui no sábado, no feriado, sendo ativista, falando sobre isso, sendo voluntário lá na casinha, se autoacolhendo. Mas é a questão também de achar o propósito no meio desse voo turbulento, né? Mas, realmente, essa é a realidade ainda no Brasil. Então, a gente, assim... E não é só a questão do SUS ou não, você está no particular e não tem acesso. Tem pessoas aqui falando, eu estou no SUS e tenho acesso. Então, é um desafio. A gente está aqui por isso, para mudar essa realidade, na verdade. É isso que a gente busca. Joaquim, eu queria voltar com você perguntando assim, né, porque a gente está olhando essas pessoas, essas pacientes maravilhosas, qual que é a importância de ver um paciente como uma pessoa por inteiro, e não só como um diagnóstico, não só como um órgão doente? Bom, acho que, assim, uma questão que é importante a gente entender que a gente é uma questão o biológico e o biográfico, né? Então, assim, a pessoa com uma doença grave tem uma alteração biológica comprometida. E aquela doença vai interferir na vida do dia a dia, do cotidiano, das relações pessoais, das relações profissionais, e traz preocupações, traz sofrimento espiritual. Então, idealmente, a gente poderia falar que até é impossível tratar uma doença sem levar em consideração o impacto que ela traz na vida da pessoa, né, do ser humano doente. Então, por essas interferências no dia a dia, nas preocupações, nas questões que trazem sofrimento e piora a qualidade de vida, que não tem como não ser assim, né? A gente, como paliativista, a gente, como é uma premissa nossa tratar a pessoa, né, o ser humano acometido pela doença grave, a gente fica até pensando como é absurdo, às vezes, outros médicos de outras especialidades não verem dessa forma também, né? Não ver o quanto que uma doença física, biológica, interfere naquela pessoa. Para vocês? Oi? Eu não sabia, você estava falhando, acho que você voltou agora. Ah, tá. Bom, não sei. Se eu for repetir o finalzinho do que você estava falando, deu uma travada, por favor. Não, eu estava terminando só reforçando essa questão do o quanto não dá para separar uma doença biológica, uma física, né, algo da pessoa, do ser humano, né, que está acometido por aquela doença grave. Então, a gente precisa pensar na pessoa doente e não na doença. Isso é importante, a gente está sempre reafirmando. Perfeito. Obrigado. Mônica, você escreveu um livro, né? O que te motivou a escrever o seu livro sobre vida? E por que esse título? O título veio da primeira consulta, né? Quando eu descobri... quando eu descobri a doença, a minha primeira conversa foi muito franca com a minha onco, que continua comigo até hoje. Eu tenho esse privilégio. E ela falou que a partir daquele momento eu teria uma sobrevida. Aí eu estava no mestrado, na época, eu estava pensando em escrever um livro sobre mulheres. Aí eu fiquei pensando naquela palavra, né? Cheguei em casa não, na casa da minha amiga, né? Porque eu estava aqui, cheguei aqui com uma mala e uma mochila para fazer uma consulta e voltar para Mato Grosso. Eu não vim para ficar. E tive que ficar. E essa palavra ficou martelando, é sobrevida. É uma sobrevida, né? Falei, bom, mas eu não fui dada ao drama. Eu quero escrever sobre a vida.
E aí eu juntei essas duas ideias e saiu o livro. O livro, ele não é sobre câncer, não é sobre doença, ele é sobre vida. A vida atravessada pelo câncer, porque não tem como negar esse capítulo, mas é um livro que traz, assim, algumas reflexões de uma paciente, de uma mulher do interior, de uma professora da rede pública. Eu acho que eu juntei todas essas reflexões e fiz o livro. E eu quero lembrar, eu sempre falo isso, a Ana me incentivou muito. Ela lia os textos que eu escrevia. Hoje eu vejo a Paula fazendo uma contribuição muito significativa no grupo. Eu escrevia muito, eu tomava corticoide e não dormia. Então, na madrugada, eu estava escrevendo. E ela falava, você tem que escrever um livro, você escreve muito bem. Ela me provocava muito, sabe, Tom? Uhum. E aí, saiu o livro. Muito bem. Eu acho que é isso, né? De conseguir, a partir da própria experiência, impactar É aquela história, né? Tem algumas pessoas recebendo o diagnóstico de um voo turbulento neste momento. E se tem alguém que está naquele voo turbulento há mais tempo, ela sabe, faz assim com o cinto. E a minha experiência é essa e tudo mais. Então, por isso que é fundamental essa troca. E por isso acho que também a questão da potência da comunidade, que é o que a gente tem na casinha, é o que a gente tem na Casa Lavanda, e a gente vai falar como que vocês se ajudam e tudo mais. Obrigado. A gente está caminhando para o final, então, Joaquim, veio uma pergunta para você, e eu vou colocar aqui. Pergunta para o Joaquim, qual o seu sentimento em relação ao relato de pacientes, em relação à atitude de colegas oncologistas? Um pouco disso, né, da história que a Nami falou lá, o seu cabelo não vai cair, é a mesma coisa, tipo, diminuir em relação a isso. Como é que você se sente quando você ouve isso dos seus colegas? Essa é uma pergunta importante, porque, infelizmente, é uma realidade, né? A gente sabe e vivencia isso lá no hospital, o relato mesmo de pacientes que não tiveram uma boa comunicação com o seu oncologista. E o sentimento que dá quando a gente ouve isso, eu falo que é um pouco de vergonha alheia desse meu colega profissional de saúde, que tem que saber comunicar e conversar com seus pacientes. Um pouco de tristeza também de não perceber a fragilidade daquele momento, daquela situação, e não ter essa sensibilidade de ter uma boa escuta ativa primeiro, e depois uma boa resposta que seja acolhedora e que responda à dúvida do paciente, e isso vai fazer com que aquela relação não termine com essa sensação de que ele não me ouve ou ele não me acolhe. Então, é ruim mesmo, é um sentimento, mas também dá, assim, a gente dentro lá do nosso hospital, falando de um recorte bem de um lugar único, né, assim, o único que eu falo de um lugar só, não a realidade de todos, mas a gente entende isso, percebe isso no dia a dia, entende que é uma falta de formação, e a gente traz dentro do hospital para tentar mudar isso, apesar a gente entende o problema e quis mudar isso, né? E tem até uma outra pergunta no chat que é falando sobre os estudantes de medicina perguntaram se já tinha tido cuidados paliativos, eles disseram no primeiro período. O que eu estou querendo dizer é que a educação continuada e permanente desses acadêmicos e até mesmo dos profissionais já formados que estão lá trabalhando como residentes ou já médicos contratados é educação. É permitir que os residentes passem um estágio com a gente no cuidados paliativos e aprendam uma boa comunicação, é fazer simpósios e movimentos e fóruns institucionais para melhorar a qualidade de comunicação com o paciente. Então, é isso, assim, é uma realidade que, infelizmente, existe, dá um pouco de tristeza, vergonha, frustração, mas a gente tem que pegar isso e movimentar, bora trazer isso para atividades que vão melhorar essa situação que está ruim. É isso. Perfeito. Vamos melhorar a situação que já está ruim, é importante. A gente agora está encerrando, eu queria fazer uma última pergunta para Simone. Simone, assim, o que você diria, porque nesse fórum até a gente mudou, né? A gente deixou bem claro, Fórum ANAMI para pessoas com doenças graves, que é a tradução do que é cuidados paliativos, né? Então a gente colocou isso no nome. O que você diria para uma pessoa que tem uma doença grave
e acha que cuidados paliativos não são para ela? Ela acha, né, a pessoa, quando a gente fala em cuidado paliativo, ela já acha que ela está morrendo, né, que não tem mais chance, que não tem nada. Então, eu costumo falar, não, cuidado paliativo agora pensar a vida que você tem que começar a pensar, não nos dias que quanto falta para você morrer, e sim, quanto tempo você tem ainda para viver, né? Então, o cuidado paliativo, ele vai te ajudar a ter a qualidade de vida nesse período que você tem para viver ainda, né? É isso que eu digo. Perfeito. É quase que assim, né? Você está naquele voo turbulento e tudo mais. Alguém fala assim: posso te ajudar? Vamos mudar de lugar, vamos colocar você no lugar com mais conforto. Você prefere. Você fala: não quero nada, eu quero seguir sozinha nesse voo turbulento. Então, é sobre isso. Assim, a gente até traz essa metáfora para tentar ajudar, que não é sobre algo definitivo, é algo sobre acolhimento. Então, maravilha. Para encerrar, eu queria só pedir uma palavra final de cada um de vocês, para a gente dar um tchau e receber a próxima mesa. Então, eu vou pedir só para vocês serem bem econômicas agora. Então, eu queria começar com a Paula, só para dar um tchau, falar uma palavra final, para a gente encerrar aqui. Espera aí, deixa eu tirar. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estou bem presente lá no grupo, estou sempre a par do que está acontecendo, então eu tenho esse privilégio, né? Então, quem está assistindo e não tem ainda, né, o acesso, agora vai ser divulgado esse novo acesso aí no grupo da Anami, né, na casinha Lavanda. Acho que vai ser muito importante isso para divulgar toda essa informação que a gente tem lá. Quem não lê os livros, também leia, né? Porque tem muita gente que acha que tem um pouco de medo de entrar nesse mundo. O livro da Mônica também é muito bom, e é exatamente o que ela falou, não fala sobre a doença, não é uma coisa que vai falar sobre o câncer, vai falar, né? Fala sobre vida, exatamente isso, como que você quer viver daqui para frente, né? Não te limita a um diagnóstico. Então, é isso. Agradeço aí de coração. Obrigado. Mônica? Agradecer, Tom, imensamente pelo convite e dizer que cuidados paliativos é sobre estar vivo quando a morte chegar. Muito bom, maravilha. Joaquim? Bom, eu quero também agradecer o espaço, agradecer a presença de todos. Eu acho que é uma oportunidade de um dia inteiro falar sobre doenças graves e o quanto também o cuidados paliativos é importante no contexto das doenças graves, e que esse nosso fórum, que vocês possam levar essas discussões nos locais, nos ambientes onde vocês trabalham, onde vocês estudam, porque a gente precisa divulgar mais e mais e mais essa necessidade dos cuidados paliativos e as doenças graves também. Obrigado, aproveitem o dia aí. Muito bom. Obrigado. Simone, um tchauzinho rápido, final. Vamos lá, eu agradeço o convite também, estou muito feliz de estar aqui, sou muito feliz por estar na AC Camargo, por trabalhar com uma equipe incrível, e contente, hoje é dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, o dia do Fórum da Anami, e vamos lá, vamos seguir, que o dia hoje está bem agitado aí no fórum, né? Vamos continuar assistindo. Obrigado, foi muito, muito bonito, muito emocionante estar aqui com vocês. Obrigado por abrirem comigo aí essa primeira mesa, foi incrível. E agora eu vou chamar a Ju aqui comigo para a gente refletir um pouquinho sobre essa conversa e já começar a chamar a segunda mesa. Obrigado, Tchau. Viu? Tchau.